Nós roçamos aqui por quê? Porque nós precisamos de matéria orgânica. E nós não temos matéria orgânica suficiente para cobrir a área toda. Então nós roçamos, mesmo sendo um material, que é um material um pouco, que não é muito fácil de trabalhar, vamos dizer assim, a gente ainda assim roçou porque a melhor matéria orgânica é a que a gente tem. Ah, então esse material, o trator vai vir aqui, eu vou pedir para ele dar uma passada, para dar uma quebrada um pouco nele assim, e a gente vai utilizar novamente depois que preparar os canteiros. Então roçamos porque o trator ele vai passar a grade aqui em tudo. Ele ia incorporar todo esse material, que de alguma forma é interessante, mas é muito melhor eu trabalhar a matéria orgânica como condicionador de solo, ou seja, por cima, né, para fazer a cobertura de solo. Porque com isso eu seguro mais umidade, enfim, tem diversos fatores que eu já mencionei em podcast, em alguns lugares, e vocês que estão ouvindo muito provavelmente sabem. Se não sabe, comenta aí que a gente dá um jeito de explicar mais. Aí, a intenção dessa área é a gente agora passar a grade, e como eu disse no vídeo anterior, não é interessante passar a grade pelo fato dela revolver solo. Mas, se eu pegar que eu tenho que preparar toda essa área aqui na mão, 50 por 50, né? Parece pouca coisa, mas quando a gente olha a dimensão que tem isso aqui, é muito trabalho, é muita mão de obra, o custo vai ficar muito alto. Então é melhor eu passar a grade, vamos dizer assim, dar um passo para trás, para facilitar para eu dar 2, 3, 4 e continuar aí no rumo da abundância, tá certo? Então, é, nós estamos agora concluindo só um pedacinho ali de tirar uma palma que ainda tem, que nós vamos utilizar essa palma aqui. Esse é um outro detalhe que a gente está trabalhando aqui, que é justamente tentar diminuir custo. Então, diminuindo o custo com o que a gente consegue produzir daqui, de semente, de muda, de estaca, enfim, o que a gente conseguir, a gente vai estar coletando, conseguindo, para que a gente possa, então, diminuir custo, né? E ao invés de eu ter que comprar uma muda, se eu tenho essa muda, é muito melhor. Se ela pega de semente, eu tenho a semente, melhor ainda. Então é nesse sentido, a gente tem que sempre pensar o planejamento da área desde o início, de que forma que eu consigo reduzir custos, sem perder a qualidade, tá? Então agora vocês vão ver aí o trator passando na área e eu vou fazer mais alguns comentários a respeito. Valeu. Essa área aí no canto direito que vocês estão vendo o Fernando puxar essa matéria orgânica é onde a gente tirou a palma e estamos aproveitando que ela estava com um pouco de capim ainda para a gente não perder nada. Enquanto isso, o trator já ia trabalhando ali, então assim, é importante a gente conseguir sincronizar os trabalhos, né, para a gente não perder recursos. A matéria orgânica ali naquele caso, principalmente o capim que tinha ali naquela área, era de uma agrofloresta que tinha sido plantada anteriormente, mas não foi dado o devido manejo. Então nós aproveitamos todo aquele material. E olha aí, veja só que a grade ela entra no solo, mas ela não entra tão fundo, porque a gente tem uma compactação subsuperficial, né? Muito forte. Então ela basicamente o que ela fez foi dar essa quebrada nessa camada superficial aí de 10, 15, alguns lugares até uns 20 centímetros. Mas veja só o tamanho dessa área, mais uma vez, né? Que agora nesse vídeo talvez dê para ter uma noção maior da amplitude. E esse trabalho que a grade está fazendo. Imagina a gente ter que fazer isso na enxada, ou alguns casos aí na chibanca, né? Que os canteiros aí que vocês vão ver mais na frente nós preparamos na chibanca, mas isso aí na enxada ia dar muito trabalho. O trator está passando com a grade, que eu falei que não é lá tão interessante. Não é lá tão interessante também se eu tiver coisa melhor. Mas tem um ditado que diz: faça o que você pode, onde você está, com o que você tem. Essa aqui é uma região que era para ter com facilidade a gente encontrar implementos aí que as pessoas que trabalham com trator têm implemento de um subsolador, por exemplo, ou um escarificador, que são algumas hastes, né, que entram no solo e vamos dizer assim, rasga o solo, né, quebra aquela camada que eu mostrei, né, aquela camada subsuperficial que está compactada, porque a grade não chega lá. E a grade, além disso, ela ainda revolve solo, né? Então, do ponto de vista de tempo que eu ia gastar para fazer algumas operações, a grade é ainda mais interessante. E eu vou ter que fazer o quê? O trabalho de subsolagem, né, que é quebrar esse pé de grade, essa camada compactada ali abaixo de 20 centímetros, vai ter que ser manual. E a gente tem aqui uma área, vão ser 10 linhas, 10 a 12 linhas, a gente precisa ver certinho, de 50 metros. Ou seja, vai ser uma empreitada boa.
Só que também a gente tem que usar aquela filosofia, aquela máxima que como é que a gente consegue, fazendo um pouquinho a cada dia. Fazendo um pouquinho a cada dia a gente chega lá. Então, para toda a caminhada, é importante ter o primeiro passo. E o primeiro passo vai ser o quê? Na picareta ali mesmo, quebrando esse pé de grade, tudo para a gente preparar os nossos canteiros, tá certo? Então a gente já está agora com todo o material enleirado, a grade vai passar e a partir depois que ela terminar de passar, a gente já pode começar a delimitar os canteiros, pensando na adubação, que eu vou fazer uma adubação em linha, né, para diminuir custo também. A gente já falou de diminuição de custo, essa também é uma das formas da gente diminuir custo. Pensando como é que a gente pode concentrar mais as nossas energias aonde a gente está querendo produzir. E na entrelinha eu vou trabalhar com produção de biomassa, né? Vou trabalhar com adubação verde que vai contribuir para que com o tempo eu consiga ter uma fertilidade maior. Mas as plantas que eu estou colocando, elas querem fertilidade agora. Então por isso que eu vou trabalhar adubação na linha e vou dar um luxo um pouco mais para elas, tá? Então, e aí a gente também vai trabalhar com uma matéria orgânica um pouco diferente, onde eu vou ter a minha linha de árvores, onde vai entrar o café lá na frente, tá? Esse material mais grosseiro aqui, que a gente conseguiu, esse capim misturado com guaxuma e com velame e outras coisas mais, que é um material mais seco, mas um pouco mais difícil de trabalhar, a gente também vai voltar com ele para a área, porque é muito importante. Quanto mais a gente conseguir cobrir a área, melhor. Nós não vamos conseguir cobrir toda a área inicialmente com matéria orgânica. O que nós vamos fazer? Vamos plantar a nossa matéria orgânica. A parte que não tiver coberta, vai ter coisa plantada para daí produzir biomassa e a gente conseguir cobrir tudo. Então, bora continuar aí para vocês verem o desenvolvimento da área. Nós já espalhamos o canteiro na linha, a cada 4 metros, que vão ser as linhas principais, para na hora que preparar a gente já incorporar ele. Agora a gente já tem as primeiras linhas marcadas. E a gente está num processo aqui de conseguir os materiais, assim, não é muito fácil. Eu, por exemplo, não tenho esterco para toda a área, então eu estou delimitando primeiro as linhas. Daqui uns dias eu consigo um pouquinho mais de esterco, aí eu vou ampliando. E assim a gente vai fazendo. Porque sempre lembrando, uma coisa que eu quero sempre lembrar aqui, que a gente tem que fazer o que a gente pode com o que a gente tem onde a gente está. Então vamos lá, ó. Tem que usar a chibanca porque o solo aí é duro, duro mesmo. E aí, ó, percebam que eu bato ali, puxo um pouquinho para trás, né? Já tem uma terrinha ali para trás, ao mesmo tempo em que eu tô incorporando já de alguma forma a matéria orgânica, ó. E agora a camada mais funda, que é aquela camada que está mais compactada, eu só vou bater e eu vou misturar ela, só que lá embaixo. Eu não vou revolver a camada, eu não vou puxar a camada lá de baixo e jogar para cima. Eu vou afofar lá embaixo e deixar lá. E depois disso, o que eu vou fazer depois de afofar essa camada de baixo? Quando eu chegar na frente ali, aí eu vou puxar a camada da frente para trás. Já estou incorporando a matéria orgânica e já estou deixando aquela parte ali já descompactada. Então eu puxo a camada superficial agora para cobrir a camada superficial. Mas a subsuperficial aí, ó, eu só estou afofando. Eu não vou puxar ela. Eu só afofo e deixo ali, para as raízes terem condições de atravessar essa laje aí, que vocês podem ver que eu não estou colocando pouca força aí. Estou tendo que fazer uma força considerável. E nós temos aí para fazer 10, 11 linhas de 50 metros, é uma areazinha considerável. E nós vamos ter que fazer isso na área toda. É devagar o processo, mas fazendo devagarzinho, a gente consegue chegar lá. E aí já vai, quando vai criando torrões ali, no próprio esterco ou na terra, a gente já vai quebrando também, já vai dando umas batidinhas para quebrar esses torrões. E aí a gente já vai deixando a área, o canteiro já pronto, né? Já pronto. Depois, lógico que a gente ainda vai fazer um trabalhozinho ali para deixar ele um pouco mais arrumadinho, vamos dizer assim, mas a gente já está subsolando a área. Então esse trabalho já vai permitir um desenvolvimento mais rápido das plantas inicialmente. Por mais que nós vamos trabalhar com plantas agora mais de adubação, algumas leguminosas, algumas que têm capacidade de romper essa barreira, se a gente dá esse auxílio para as plantas, com certeza elas vão ter um desenvolvimento mais rápido. Isso é bom para a gente também, né? O desenvolvimento mais rápido das plantas quer dizer que eu vou conseguir ter uma produtividade mais rápida também. E, consequentemente, uma produtividade melhor.
Porque se a planta está se desenvolvendo rápido, é porque ela tem condições para isso. Então ela tá conseguindo absorver mais nutrientes e isso vai refletir diretamente no desenvolvimento de forma integral dela. E é isso. Essa é a forma de preparar aí os canteiros de forma manual, né? Devagar e sempre, o lema da tartaruga que venceu a lebre é assim. A gente chega lá. O importante é a gente ter um propósito, ter um objetivo definido e fazer um pouquinho cada dia, o quanto puder, né? Que tem dia que a gente não faz só um pouquinho, a gente faz um pocão. Mas se cada um aí, se a gente conseguir aí ter 3 pessoas trabalhando, que a gente está trabalhando em 3 aqui, não é em tempo integral os 3, mas se cada um pega para fazer uma linha cada dia, não demora muito, a gente chega lá no final, tá? Então o processo é esse, da gente conseguir ir preparando essa área para depois a gente já fazer uma conformação melhor dos canteiros. Então se você quer saber como é que vai acontecer a continuidade desse trabalho de recuperação dessa área, continuem aí seguindo os próximos capítulos e já aproveita aí e dá um like se você ainda não curtiu aí. Curte, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas, que isso é importante para a gente poder disseminar mais o trabalho com a agrofloresta. Então valeu pessoal, até o próximo vídeo.